Olá, amigos do canal Tempo de Oração. Que possa Deus te abençoar juntamente com a sua família nesta quarta-feira. Já dê um joinha quem está inscrito, quem não está inscrito se inscreva e ative o sininho. Muito bem, eu gostaria de fazer hoje diferente. Vamos realizar a oração no final, depois do estudo, tá bom? Agora, nesse momento, eu só peço a Deus, em nome de Jesus, de que Ele nos ajude a entender, que Ele venha abrir a nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos aprender e praticar tudo o que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus, tanto peço para mim como para todos esses que estão me acompanhando nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Estamos falando de angelologia. Eu vou colocar aqui na descrição os links de domingo, segunda e terça. Então vamos lá, eu vou trazer os versículos da Bíblia. Eu gostaria de colocar aqui na tela esses versículos que é importantíssimo você ter para entender a fonte da existência dos anjos, que é onde nós vamos falar, que está nas Escrituras, no ensino de Cristo. Aí nós vamos falar o fato, o tempo, o estado, tudo isso relacionado aos anjos, a personalidade dos anjos, a natureza dos anjos. E eu vou trazer, por isso que nós teremos várias referências aqui. Então, como eu já falei no início, a existência dos anjos é ensinada em pelo menos 34 livros da Bíblia e que ocorre a cerca de 275 vezes. E o ensino de Cristo. Então a gente já pode começar aqui. Cristo sabia da existência dos anjos e ensinava claramente. Vamos colocar aqui só 2 versículos. Mateus 18:10. Vamos ler. Mateus 18:10 diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então aqui é um versículo que está dentro de um contexto, quando o Senhor está ilustrando uma preocupação com os perdidos, né? Aí do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável, e está procurando mostrar justamente para que esses seus pequeninos, tanto pode estar se referindo a crianças, como a crianças espiritualmente falando. Pode ser de uma forma literal, como pode ser de uma forma simbólica. Até porque, aparentemente, as crianças têm anjos que lhe acompanham, né? E esses anjos, eles veem face a face na presença de Deus. Ainda em Mateus capítulo 26, versículo 33. Vamos ler essa outra referência. Mateus capítulo 26, versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12.000, mais de 12 legiões de anjos? Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos. Cristo quis indicar simplesmente um grande número, né? Mostrar a quantidade, quantos anjos. Não necessariamente um número exato, mas uma legião romana variava em número entre 3.000 e 6.000 soldados. Então, se a gente multiplicar por 12, né, a gente vê aí de que o Senhor Jesus, Ele está fazendo um gancho para mostrar que os anjos são inumeráveis. Então, vamos tratar da criação dos anjos. O fato de sua criação é demonstrado em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos em Colossenses capítulo 1, versículo 16.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós entendemos que todas essas coisas que foram criadas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, soberanias, então a gente já vê que aqui estão inclusos algumas categorias de anjos que nós já falamos sobre essa categoria de anjos. E tratando-se do tempo da criação dos anjos, a gente pode vir aqui em Jó, capítulo 38, versículos 6 e 7, né? Antes da criação do mundo, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui é no primeiro discurso de Deus, quando Deus está tratando do seu conhecimento. Você vindo aqui em Jó 38, você vê de que ele está falando sobre isso, né? Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos como homem, pois eu perguntarei e tu me farás saber. E aqui Deus se apresentando, né? Nesse diálogo, nessa união, comunhão aqui com Jó, nessa experiência de Jó com Deus. No versículo 6, ele está mostrando sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou pedra angular, quando as estrelas da alva juntavam alegremente, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Muito bem, falamos do fato, falamos do tempo, agora vamos falar o estado em que foram criados os anjos, que é um estado assim de santidade. Em Judas, capítulo 6, vamos a essa referência bíblica. Quer dizer, Judas, versículo 6, né? Versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui o Senhor, ele estava falando, o Espírito Santo falando, né, justamente em referência ao destino de todos esses seres, tanto os seres humanos, que o destino seria esse, né, como também de anjos, a esses anjos que saíram do seu estado de santidade, do seu estado original, né, como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregue a prostituição como aqueles, seguindo após a carne, seguindo as suas próprias vontades, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Quer dizer, dentre aqui esse destino, esse final, estão também os anjos que saem do seu estado original de santidade. Agora, tratando-se da personalidade dos anjos, então os anjos eles têm intelecto, emoções e vontade. Tratando-se de intelecto, vamos então pegar a referência bíblica, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Perscrutar é examinar, investigar rigorosamente, indagar, perquirir, tentar conhecer, né?
Essa referência é intelecto. Emoção, emoções, que é uma das personalidades dos anjos. Lucas capítulo 2, versículo 13. E subitamente, Lucas capítulo 2, versículo 13, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então aqui mostra anjos emocionados, né? E no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, a gente vê também ali a vontade dos anjos. Muito bem, amanhã nós vamos falar sobre a natureza dos anjos. E porque eu gostaria de realizar a oração agora, tá? Eu gostaria de interceder a Deus por você que está acompanhando esse estudo, você que está até agora conosco. Vamos orar, vamos falar com Deus? Vamos pedir a Deus para que Deus envie anjos para nos guardar, nos proteger, para que Deus envie anjos para a nossa família, que Deus envie um desses anjos que está escrito aqui no capítulo 1 de Hebreus, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, amigos, você que já tem a certeza da sua salvação, que vai herdar a salvação, então fique em paz e tranquilo e se mantenha nessa fé, que tem um anjo aí com você, para ministrar o serviço a favor de você, de cada um de nós. E quem ainda não tem a salvação, a certeza da salvação da vida eterna, então vamos orar e procure pensar nisso e vamos conquistar essa bênção de Deus, que é o ministério de Jesus Cristo. O ministério do Deus Pai foi a criação, o ministério do Filho é a redenção, né? E o ministério do Espírito Santo é nos orientar, nos ensinar, interceder por nós, nos consolar. Vamos falar com Deus, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Neste momento eu entro na Sua presença juntamente com todas essas pessoas que estão comigo acompanhando esse estudo dos anjos. Meu Deus, nós estamos aprendendo de que, meu Deus, os anjos, eles têm vontade, eles têm uma natureza, eles têm, meu Deus, eles têm um caráter, eles têm uma personalidade. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha enviar os teus anjos agora, porque como os anjos estão a serviço da igreja, a serviço dos que são salvos, a serviço desses que se entregam de corpo e alma ao Senhor Jesus, esses que têm compromissos com o Senhor. Meu Deus, mas tem aqueles que ainda não têm o compromisso contigo. E é aí aonde a importância dessa oração e desse canal de oração para orar, meu Deus. Eu tenho pessoas da minha família que ainda não têm esse compromisso, que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e ainda não têm a certeza da vida eterna, porque nós somos salvos pela fé. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão orando comigo também, muitos deles, a maioria deles, ou todos eles também têm familiares que ainda não tiveram encontro com a verdade, com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, pela minha família e pela família de todas essas pessoas. E te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, aqueles que estão doentes, internados, entubados, numa UTI, numa enfermaria, num hospital, em casa, numa cama, meu Deus, esses que estão sofrendo com uma dor, um problema no casamento, um problema na família, um problema em alguma parte, meu Deus, da sua vida, vai ao encontro, Senhor, e dê livramento.
e abençoe toda a nossa casa, nossa família. Assim como eu entrego a minha família, meu Deus, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus sogros, meus cunhados, minha esposa, meus filhos, meus netos, tios, primos, assim como eu entrego toda a minha família nas tuas mãos, eu entrego também a família de cada pessoa que está aqui nesse canal de oração junto comigo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, graças a Deus. Amigos, que Deus abençoe todos vocês. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 5 horas. Você que não é inscrito, se inscreva. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dá um joinha aí, quem não deu. Fiquem com Deus.